São ali dos rostos pra botar ele, né? Ele tem que estar online. Fala, seu John. Será que ele. Será que eu convidei ele agora da maneira correta? Bom, estamos aprendendo aí, pessoal. Vamos aqui. Mais um minutinho. Boa noite, para quem está chegando agora. Opa, E aí, Beto, agora tá certo. como é que tá, John? Tudo Funcionou? bem? Tudo certo? Tudo certo. Bem-vindo aí, cara. Obrigado. Muito bom falar Aí, contigo. nossos parceiros e agentes de polinização da educação ambiental do Green Team que estão entrando também. Lucas, Ali, ó. Carla, Camila entrou também. Andrés, Josi. Então, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos aí. Eu estou aqui em Barra do Ribeiro. Salve, Lucas. E o Beto está em Caxias, Beto. Caxias do Sul. Caxias do Estamos aí Sul. dentro, né? Estamos aqui Então, na estamos Aeroquê. aí. Maravilha. Dá mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Isso, vamos deixar o pessoal entrando e a gente já se apresenta. Como é que tá o clima aí na Barra do Ribeiro, Cara, tá seu uma John? chuva, inclusive, tava com medo da instabilidade da internet, mas Sim. tá chovendo. Chuvinha a tarde inteira, agora tá um pouco mais forte. Estamos com algumas Ali enchentes aqui na cidade. bem do lado do Guaíba, né? Guaíba tá transbordando, cara, tá muito cheio. E a cidade é quase uma ilha, assim, que daí um lado é o Guaíba e o outro ela é circundada por arroios, né? Por dois arroios. Então, se sobe, começa a alagar e atingir as casas, né? É muito comum enchente aqui na cidade. Quando baixar a água, o lixo vai aparecer Exato. Muito, na muito cidade. mesmo. Carla, obrigada. A Carla já tá botando nos grupos ali o link da live. Obrigadão, já dá uma ajuda. Olha só, a Karen também chegando. Bacana a gente ver todo o time aí dos parceiros do Legal, Green Link. muito bem. Beleza? Convidando o pessoal também. Bom, vamos começando aí, John. Vamos lá. Vou Então, começar com as apresentações, então. é, Deixa contigo, então. agradecer Vai aí lá, Beto. o convite, né? Esse é nosso primeiro live, nosso primeiro bate-papo aí, para falar um pouco sobre os temas que a gente busca contribuir, né? Que são ESG, economia circular, né? O conceito de zero aterro, todos esses temas que a gente vem trabalhando, que a gente vai querer cada vez mais contribuir e falar sobre, né? Porque a gente fez uma pesquisa esses dias a respeito do tema economia circular, né? Quanto que isso é buscado no Google, cara, é baixíssimo, baixíssimo a nível de Brasil, assim, se fala pouco ainda sobre o tema, né? Então acho que é importante a gente pegar, vir e trazer para esses espaços aqui e começar a falar disso. Então, quando a gente pensou em fazer a primeira, né, Dani? A primeira coisa que eu pensei, pô, vamos chamar o John, vamos falar com ele, porque o cara tem currículo, né? Então, o John que tem mestrado em planejamento urbano e ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação em saneamento ambiental, também tem engenharia ambiental e sanitária. Hoje, atualmente, é um dos fundadores do Green Thinking, educador especialista em gestão de resíduos sólidos, tema que a gente vai falar bastante aqui hoje, né? E também é um ativista. Então, acho que ninguém melhor do que tu para se apresentar um pouco aí, né, John? Contar um pouco sobre a tua trajetória e como é que tu chegou até aí para poder a gente estar falando sobre gestão de resíduos e economia circular. Beleza. Obrigado, Beto. Então, realmente trouxe ali um pouquinho da formação, né, do que eu estudei aí para me especializar na área de gestão de resíduos, mas eu vejo que o meu grande diferencial, assim, o que eu hoje me sinto feliz em atuar nessa área da gestão de resíduos, foi, primeiro, trabalhar em rede, né? Nunca me posicionei assim como um especialista solo, sozinho. Eu sempre tive envolvido em projetos na área de gestão de resíduos com muitas pessoas. Então, me trouxe uma riqueza de aprendizado, de muitas trocas.
E a outra questão foi esse olhar sistêmico. Então, eu atuei em diferentes frentes, seja na indústria, na área pública, na academia, seja como professor, seja também fazendo mestrado, seja dando aula para pós-graduação, e também envolvido em projetos. Então, acho que, sim, se for me definir assim, eu tento, né, ser o cara dos projetos. Mas não eu, John, Beto, chegar, como a gente trabalha junto aí, né, parceiro na URUP, eu chegar com muitas ideias. Eu aprendi muito isso no contexto, principalmente na área de gestão de resíduos, e também hoje a gente vai falar de economia circular, que é chegar e se desarmar. Tu tirar todas as tuas crenças, tudo que tu achava que sabia, e a gente começar a fazer um diagnóstico daquela realidade de forma colaborativa. Ou seja, ouvir as pessoas que estão envolvidas para aquele projeto. Então, por quê? Nem eu trago assim, é muito fácil eu chegar nas empresas e dizer, pô, por que vocês não fazem assim? Já chegar direto com a solução, mas eu tenho que entender qual é a trajetória, a história dela, o histórico. Assim como eu fiz, né, quando conheci a Urupay, tu disse, pô, vamos ouvir todo o histórico, porque quem faz a organização são pessoas. E a área de gestão de resíduos é uma paixão, né? Uma paixão que todos nós aqui que trabalhamos, né, os nossos parceiros aqui do Green Think, tanto o Lucas como a Paula e o Rodrigo, assim, a Carla, que é super mobilizada com a questão do conceito lixo zero e mobilizadora também de inúmeras ações com foco no resíduo zero, a gente se engaja nessa paixão porque a gente se torna um mobilizador. Então, no momento que tu traz para o teu estilo de vida, a gente quer multiplicar isso, né? Essa ação, esse como fazer, né, Beto? Até a gente olhando quando a gente se conheceu, né, John? Lá no fugiu o nome agora, na Tecnopuc, Impact Plus. Cara, tu veio de braços abertos, né? A gente estava no momento bem inicial ainda do Europeu, buscando se posicionar, entendimento, com bastante dúvidas ainda, né? E tu veio aqui, deu treinamento para nós, ajudou a gente, né, a entender melhor o conceito de zero aterro, várias coisas, de coração aberto, né, no intuito de ajudar, de colaborar. Então a gente vê, e quanto mais a gente conhece pessoas, né, Paulo, Lucas, a gente vê como todo mundo quer colaborar, né, todo mundo quer colaborar, todo mundo quer agir de alguma maneira, porque todo mundo, digamos assim, abriu a cabeça, né, abriu a cabeça e começou a enxergar coisas que antes não enxergava, e daí todo mundo quer se ajudar para contribuir e fazer esse movimento causar mais impacto e mudar um pouco mais esse cenário cada dia, né? Com certeza. É uma rede, né? Acaba se formando uma rede. Até as pessoas que estão aqui, a gente fica muito contente de sermos, né, de sermos realmente essa rede, né? Esse trabalho em rede e essa atuação até tá na Paula agora aqui, né? A Paula tá lá na Austrália e isso acaba tomando proporções globais, né? Então, assim, essa pauta hoje da gestão dos resíduos sólidos, nós até do Green Think estamos lançando agora um workshop chamado Gestão Global dos Resíduos Sólidos. Porque, Beto, se a gente for para 10, 20 anos atrás, era uma pauta totalmente restrita à questão local. E com essa problemática das ilhas de lixo nos oceanos, hoje resíduo, e tá aí os documentários, tá aí o mito da reciclagem, um documentário que a gente recomenda, né? Nós vemos essa problemática que há pouco tempo, como eu disse, que era local, ela hoje tem, então, aí um impacto global. E a gente está vivendo, Beto, a década da ação. A ONU estipulou, né? Então, é a década da ação. Até 2030, principalmente até com a efetivação da Agenda 2030, ou seja, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a meta é ação. Então, o que eu vejo, assim, né, Beto? A gente ficou muito tempo no discurso e no conceito. E, meu Deus, quem é que está fazendo certo, quem é que está fazendo errado? E aí a gente ficou discutindo, né? Tava tudo certo, criando leis, criando políticas públicas, mas a gente ficou muito tempo. E agora a gente realmente precisa ação. Então, a própria questão da economia circular, talvez quando a gente divulgou ali o card da live de hoje, o que é economia circular, né? Então, acho que era bom a gente conversar um pouquinho sobre essa parte conceitual e todo mundo quer saber na prática o que está fazendo, como que eu faço, enfim, né? Então, não sei então começa por aí, João. Começa por aí de uma maneira bem objetiva, né? Como se estivesse explicando isso para um Golden Retriever, para ficar bem simples, né? O que é economia circular? Bom, primeiramente, sim. Economia circular, ela é um sistema econômico.
Tá? Então, ela está hoje muito voltada para as corporações, para as organizações, para as empresas, né? Que é, dentro dessa questão econômica, a gente precisa ter o quê? Uma abordagem sistêmica. Ou seja, eu tenho que olhar o todo da minha cadeia de valor. A grande questão hoje, que por muito tempo a gente atuou de forma linear. A economia circular, o próprio nome está, né, olhar toda a minha cadeia de valor. O linear é, eu produzo algo, produzo aqui esse produto, coloquei no mercado, depois ele vai gerar um resíduo. E infelizmente hoje aí a gente tem vários indicadores de taxa de reciclabilidade. A maioria dos resíduos, né, principalmente os domiciliares, são encaminhadas para aterro. Ou seja, o aterro é algo totalmente que vai ao contrário ao conceito de economia circular, porque ele deveria ser só aí o rejeito, então jamais deveria ir matéria-prima reciclável. E o aterro, então, é o fim da vida. Não tem, né? Tá lá o resíduo no aterro. Então, a economia circular, ela vem ver esse fluxo circular dos recursos, não só do resíduo, mas de toda na minha cadeia de valor, ou seja, a minha cadeia ali de suprimentos para o meu produto, eu olhar todos os recursos. E ali eu vou avaliar o quê? A recuperação dos resíduos, a minha eficiência, a questão desse meu modelo, se ele é um modelo eficiente. Então, quando eu falo em eficiência, né, o uso dos recursos naturais, as matérias-primas, da onde ela vem, o meu processo produtivo. Ela é um termo hoje mais utilizado, moderno, mas ela basicamente é o mesmo termo quase que a gente tinha quando falava em produção mais limpa, PM mais L. Nós, inclusive, no Rio Grande do Sul ainda temos o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, do Senai, e basicamente isso, é como eu posso ter todo o meu processo produtivo. Não só dizer, lancei no mercado esse produto aqui sustentável. Tá, mas como é que eu avaliei toda essa cadeia? O ESG agora também trouxe uma efervescência. Por quê, Beto? A prática recomendada 2030 da ABNT, que disciplina, né, sobre diretrizes para efetivação de sistemas ESG, ela trouxe um capítulo específico, está lá na página 54, sobre economia circular e gestão de resíduos sólidos. Vamos Então, só agora dar um. a gente tem Vamos só, diretrizes. sim. Vou só dar um passinho para trás e começar a explicar esses termos, porque muitas vezes a gente está abrindo aqui para as pessoas e não é todo mundo que conhece, né? O que é ESG? O que é esse termo, John? Para a gente Então, o destrinchar. ESG é um acrônimo, né, que são 3 letrinhas. Né? Se nós for trazer para o português, o correto, a gente está usando ASG, porque o ESG vem de Environmental Social Governance, que é em inglês, né? Mas seria, então, a questão, né, o ASG. Seria, então, toda a questão meio ambiente, as questões sociais da organização e a parte de governança, que tem uma série tanto de cultura como de indicadores, enfim, que principalmente sempre ligado a empresas, né? para as empresas, Sempre para as ligado a empresas. organizações. Hoje, quem são essas organizações que estão tão preocupadas com isso? São empresas que têm... por que tudo isso? Né? Isso aí surge lá em 2004, mas por que agora está tão em voga? Basicamente, tem para uma resposta que é para avaliação de riscos. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que a maioria das empresas estão na bolsa de valores, essas grandes corporações, e ela, dependendo de como ela desempenha o seu papel, as suas estratégias de negócio, ela corre certos riscos. E esses riscos que ela está correndo, ela pode, inclusive, estar, né, correndo esses riscos se ela não tiver uma boa governança, uma boa gestão. Então, a gente, hoje, assim, o que ilustra muito cases que não somos muito contentes em falar, né? Mas que tornou empresas que têm uma preocupação ESG, mas não conseguiram avaliar esses riscos da sua cadeia de valor, ou seja, garantir a rastreabilidade, chegar lá na ponta e dizer, a gente está controlando, que foi o caso das vinícolas, com trabalho análogo à escravidão, os inúmeros casos de racismo, por exemplo, envolvendo a rede de lojas do Carrefour, o próprio os acidentes, desastres ou crimes ambientais de Brumadinho e Mariana, né, desculpa, da Samarco. Então, são empresas que elas, em certo momento, e a Americanas agora, né, Beto, com um rombo bilionário. Então, o que Então, se tudo avalia? é ESG, né? Tudo é ESG, que a alta administração, exatamente, tinha consciência e houve isso. Houve falhas, porque ela, ou seja em auditorias, ou seja em falta de práticas,
ou de procedimentos que não foram seguidos. Porque ela pode até ter uma política, ter procedimentos e estar na cultura dela. Mas em algum momento houve uma falha. E essa exposição de riscos, ela precisa, então, no ESG, ela vai avaliar e vai conseguir monitorar isso. E outra coisa, toda empresa, Beto, sabe que ela causa externalidades. O que é externalidade? Externalidade é o custo que tu consegue mensurar de algumas fragilidades. Ou, por exemplo, uma empresa que tem grandes emissões de poluição atmosférica. Ela vai causar uma externalidade na população que está ali. Ou empresas que não fazem logística reversa. Eu não estou conseguindo só acompanhar o chat ali, mas eu vi alguém falando de logística reversa, né? Exatamente. Aqui. Exatamente. As grandes empresas não fazem logística reversa e esse produto que vai para um aterro ou que fica disposto inadequadamente no meio ambiente, isso é uma externalidade, ou seja, tem um custo. E quem paga essa conta? Infelizmente, hoje, sempre é a sociedade que paga essa conta. Então, o próprio mito da reciclagem, ele mostra isso. Essa externalidade, esse custo ambiental, por exemplo, quando conseguiu mapear que 30%, em torno de 30% dos plásticos que estão nos oceanos é oriundos de uma empresa que é a Coca-Cola, de uma corporação. E ela sabe disso. Ela sabe, tanto que ela está tentando implementar programas de logística reversa. Tem que fazer um trabalho. E é preocupante, né, quando a gente fala do oceano, tá vendo os dados, mais de 50% de todo o plástico gerado no planeta foi gerado nos últimos 20 anos, né? Isso, exatamente. A gente tem uma crescente assim absurda. Exato, essa crescente assustadora. E não foi dentro dessas pautas da ONU, esse ano de 2023, a gente está comemorando 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído lá em 72 em Estocolmo. E o tema que esse ano a ONU instituiu foi combate à poluição plástica. Então não é assim só a ONU cria um site e coloca lá. É uma série de estudos em âmbito global desse impacto da poluição plástica nos oceanos. E está vindo um grande acordo agora, né, para os países ratificarem, que é assumirem realmente compromissos para implementação de programas efetivos para a redução da poluição plástica, principalmente dos descartáveis. Eu sempre estou com a minha sacola aqui de resíduo, né? Hoje o grande problema é esse, os plásticos de uso único. E aí a gente já tem alguns projetos super bacanas com foco em economia circular. Eu até deixo a dica para vocês darem um Google. Eu, em janeiro, estive em Fernando de Noronha, que eles têm o projeto Noronha Plástico Zero e estão implementando o primeiro laboratório de economia circular, tanto do mundo, América Latina, do Brasil, em Noronha, que é uma ilha que há 5 anos atrás, quando eu tive, tinha muito problema de plástico de uso único, principalmente sacolinhas e copos dispostos de forma inadequada. Ainda tem, Beto. E pessoal que mas trazido pelas pessoas que visitam? Sim, e pelos moradores, por todo. Então, hoje, tem um foco desse projeto, depois a gente pode conversar mais sobre ele, que é de não ter o plástico de uso único. Hoje não entra mais o plástico de uso único, tá? E a grande questão hoje no Brasil, o pessoal está colocando aqui também, sobre os catadores e as catadoras, nós temos uma realidade que é, o Brasil tem uma política de resíduos sólidos que foi implementada em 2010. Então, quando eu falo em economia circular, eu tenho que também pensar na política pública, Beto. Eu tenho que pensar que a minha empresa está cumprindo, está fazendo, porque tem leis que estão exigindo. E a política pública do Brasil na área de resíduos, ela é muito nova. Ela é de 2010. Sim. Daí a gente quer se comparar, às vezes, com a Alemanha. A Alemanha, em 72, já tinha políticas de resíduo e políticas de zero aterro, para não envio de resíduos para aterro e tentando ver o resíduo, né, como a gente fala, né, a valorização dos resíduos sólidos e não como lixo, que no Brasil esse foi um grande problema, que por muitos anos a gente viu como lixo, põe numa sacola, põe num saco preto e descarta em algum lugar. Então hoje... Estão comentando no chat ali, né? Realmente os catadores criaram esse modelo de negócio numa ineficiência do Estado, né? Já que ninguém fazia nada, ninguém criou regra nenhuma, a gente começou a criar... E aí, o que se tinha esperança? Que com a política, realmente, ela fortaleceu. Se a gente for ver o número de associações e de cooperativas de catadores e catadores de materiais recicláveis a partir de 2010, com a aprovação da lei, ele dá um salto. E assim como o número de municípios com práticas de coleta seletiva, que daí pode ser de todo o território, de um bairro,
ou com apenas um galpão, ou com 18 que nem em Porto Alegre, que são contratados pelo DMLU, e mais uns 20 que atuam de forma informal. O que é a questão? Houve um lobby das empresas, isso a gente precisa falar, que não foi incluída na política aqui no Brasil de resíduos sólidos, diferente de outros países, principalmente europeus, que é o liability, ou seja, a responsabilidade pela geração do produto. E aí, Beto, eu produzo isso aqui, eu como empresa, é comercializado, e aí quando eu for descartar, ninguém está pagando a conta pela logística reversa. E aí só foi colocado lá na lei que a coleta seletiva tem que ser preferencialmente, vem essa palavra, com associações ou cooperativas. E elas não conseguem, sem subsídio, sem apoio, ter essa grande responsabilidade. Né? Mesmo porque produtos, sim, até mesmo porque produtos que nem esse que tu tem na tua mão, a gente, como trabalha com gestão de resíduos, sabe, tem valor negativo, né? Não é nem zero, é negativo. Porque isso aí precisa ser destinado, seja para um aterro, para coprocessamento, que é uma tecnologia que vai queimar esse resíduo num forno controlado para gerar energia. De alguma maneira, tu vai ter que tratar, porque ninguém recicla esse material. Isso. E a empresa está lá. E quantas empresas no Brasil estão fabricando cerveja, que é uma febre no Brasil? Eu sou tomando cerveja, né, do chopp, tá tudo bem, não é o problema, não é e sim que ninguém está olhando para isso, porque as pessoas não entendem. Né? A gente fez a gestão de resíduos da Eden, Feira Vegana, que aconteceu nesse final de semana, e daí a gente conversou antes de acontecer, porque a empresa que ia servir chopp lá levava esses growlers nessa coramba. E daí a gente, até a Bruna pegou, que é uma das sócias lá, conversou com o pessoal, e eles pegaram e colocaram na garrafinha transparente. E tá tudo bem, pronto, resolveu. Entendeu? A garrafinha transparente, ela é reciclável. Sim. As pessoas não entendem ainda, porque no final das contas, até um ano atrás, eu também não entendia. Mas porque falta muito conhecimento, né? Entende? A grande questão da economia circular faz a gente pensar na causa raiz do problema. Então, hoje, então, o primeiro ponto que a gente viu, né? A logística reversa no Brasil não está sendo eficiente e não está funcionando. Principalmente quando a gente fala em resíduos, a gente sempre tem que pensar fonte geradora e que tipo de resíduo eu estou falando. Então, aqui, a gente acabou dando um enfoque mais para o resíduo que a gente sempre fala, né? O domiciliar. Sim. Mas foram empresas que geraram esse resíduo dentro de uma cadeia. Por isso que a gente tem que olhar de forma sistêmica. Alguém produziu, comercializou, chegou na minha casa, agora eu tenho que descartar. Nesse fluxo sistêmico, nesse fluxo circular, eu tenho que ver todos os atores, né, pela responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e pelo seu descarte. Esse produto, quando estava lá na prateleira, eu comprei ele, que nem você falou. Qual é a grande questão dele? Que ele não é reciclável. Você vai dizer, mas é plástico, né? É PET. Aqui é outra questão. No Brasil hoje não tem ainda regulamentação sobre o design dos produtos e sobre a sua reciclabilidade. Esse produto aqui não é reciclado por um erro de design, Beto, que é em virtude da cor, simplesmente pela coloração. Óbvio que a gente sabe que essa cor âmbar facilita, né, a durabilidade do chopp que está aqui dentro, por isso que é dessa cor, mas ele não é reciclado. Daí tu imagina, a gente chega nos galpões de reciclagem, como a Padre Cacique, que é nosso parceiro, que tu conhece lá, né, do Daniel, tem os big bags só com isso aqui para mandar para um aterro sanitário. Porque a gente não tem... E dói, né? Mas tem tecnologia? Tem. Mas a gente não tem ainda volume e nem empresas interessadas em fazer a reciclagem. Então eu tenho que ter esse olhar sistêmico de todos os atores da cadeia e aí, enfim, cobrança. Ou do Ministério Público, enfim, dos governos. Isso é para várias coisas. Das empresas. Sim. O PET é uma das coisas que a gente mais enxerga, porque o PET âmbar, que é esse da garrafa de chopp, de cerveja, não recicla. O PET azul não recicla. O PET, a garrafinha de água rosa, lá bonitinha, não recicla, né? Agora, as garrafas de leite estão começando a vir em PET branco, né? Também não está sendo reciclado. E a indústria ela continua desenvolvendo e criando novas formas de produtos, pensando no interesse próprio, que é legítimo, né? Vamos proteger melhor o produto, etc., mas sem pensar na hora do design de uma maneira circular, né? Quando esse produto foi consumido, o leite que estava ali dentro, ele vai ser descartado. Para onde que vai isso? Como é que a gente faz isso retornar, né? Se a gente não encontrar formas de fazer, através dos negócios, os negócios vão começar a se tornarem mais conscientes
a respeito disso, a gente bate muito do negócio consciente, né? Se os negócios não começarem a se tornar mais conscientes e se entenderem que tem um valor eles se posicionarem também, né? Tem um valor eles pegarem e dizer assim, ó, cara, eu sei que existe a garrafinha PET de leite que é 10% mais barato do que a garrafinha de PAD, por exemplo, que é um material mais fácil de ser reciclado, né? Mas a gente optou por usar essa, porque essa daqui a gente entende que ela tem uma circularidade, isso vai gerar um impacto positivo. Que as empresas entendam e se posicionem dessa maneira, porque isso, voltando no SG que a gente estava falando aí disso, no futuro, quando as pessoas cada vez mais se tornarem conscientes também sobre os impactos disso, vai deixar de estar gerando um risco para essa empresa dela ser mal vista, né? Com certeza. Essa própria questão aqui, eu estou com essa embalagem sem o rótulo, mas, por exemplo, a gente sabe o nome dela e o SG hoje permite. Por exemplo, assim, eu falei nome de empresas e se fosse um tempo atrás, não existisse o SG, a gente pisava em ovos, né, para falar. O SG hoje permite isso, né? Eu já assisti vários eventos com o âmbito Brasil. As pessoas falam os nomes porque não é para se reproduzir essa prática, para que se aprenda com o erro dos outros, e inclusive essas organizações muitas vezes são punidas, né? Então, assim, o que hoje falta, né? As práticas de circularidades, como tu mesmo falou, tem que ser pensada desde o design. Uhum. E aí tem um campo imenso para se trabalhar nessas organizações, porque elas têm um nome. Então, hoje eu vou para qualquer margem de rio após uma enchente ou nas margens do Lago Guaíba, aqui em Porto Alegre, tá lá a marca do resíduo, né? Tá lá a marca do produto que virou um resíduo e foi descartado de forma inadequada. Então, muito mais aqui a gente acabou dizendo que não é economia circular do que realmente é economia circular. Porque Porto Alegre, por exemplo, hoje, né, Beto, tá entre as 10 cidades do Brasil que mais contribuem para o lixo dos oceanos, não sendo uma cidade litorânea. Porque é principalmente esse grande volume de material que é descartado inadequadamente no Lago Guaíba, que vai para a Lagoa dos Patos, e tem lá já um enorme círculo, né, dos resíduos. No caso do Gravataí agora. Sim. Não, e até descobri recentemente, visitando um dos nossos clientes, que é o Vinagre São Francisco, que a gente faz gestão dos resíduos deles, que isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos, tem um córrego que passa próximo à empresa deles, e que foi um dos lixões aqui da cidade de Caxias do Sul, onde era institucionalizado nosso, que a gente pegava e recolhia o lixo das casas e jogava lá no rio. E esse rio desaguava no Guaíba. Exato. No final, né, lá no final. E o que acabou acontecendo? Só houve uma mudança e foi desativado esse lixão aqui por causa de uma pressão externa, né, porque estava chegando o resíduo daqui de Caxias lá. Né? Então, tu vê como é incrível. Ontem a gente esteve visitando a Randon ontem também, e eles fizeram um grafite, ficou bem bacana, nos bueiros que tem lá dentro da Randon, né? Legal. O mar começa aqui, o oceano começa aqui, né? Exato. E, cara, realmente começa aqui, né? Realmente, aqui em Caxias do Sul, que a gente está super longe do litoral, mas, cara, o oceano ele começa aqui. Perfeito. João, até vou aproveitar o gancho que tu puxou ali, que a gente só falou, né, do que não é economia circular. João, consegue lembrar aí de um case legal de uma empresa que tá efetivando economia circular na prática? Então, realmente, eu vou citar uma organização, mas eu vou justificar o porquê. Porque essa organização que eu vou citar, ela planejou soluções em economia circular, consultando todas as partes interessadas dela. Porque a gente tem um termo em inglês lá, né, que é os stakeholders. E aí ela começou a planejar e desenvolver produtos que visou essa recirculação dos recursos. Então, não só lá vendo como resíduo, mas ele desde da matéria-prima, tornando a empresa mais eficiente, gerando também a questão de eficiência, o uso dos recursos naturais, o uso de matérias-primas renováveis e recicláveis. E ela também, Beto, se posicionou na questão, além de repensar todo o design, mas de quem eram os clientes que ela gostaria de atender, dentro dessas partes interessadas. Que é o case da Mercur. A Mercur, que é
muito famosa como aquela borrachinha, que ela fica em Santa Cruz do Sul, né? A borracha que a gente... Eu quando usava a minha, eu molhava na língua para tentar apagar, né, a caneta, e ficava tudo furado a folha, né? E na verdade era assim que usava, né? É, mas é uma empresa hoje muito voltada para produtos, para a área da saúde, e ela, inclusive, escolheu alguns segmentos que ela não quer não se tornou mais fornecedora, que é a questão das fumageiras, a questão de bebidas alcoólicas e indústria do armamento, que ela também já fez borrachas, né, para pistolas. E dentro do contexto todo é essa questão das pessoas. Porque quando eu começo a olhar para a economia circular, não faz sentido eu só pensar em produto e esquecer das pessoas, né? Então, toda a saúde e segurança do trabalhador. Quando eu opto por matérias-primas mais sustentáveis, imagina empresas que usavam uma série de produtos químicos, solventes, graxas, óleos, que prejudicavam a saúde dos seus colaboradores, e ela muda, né, repensa todo o seu processo. Opa, deu uma travadinha só. O problema da live no celular, né? Então, é esse Certo. desafio de eu olhar todas as minhas partes interessadas e também o meu público interno e externo, as pessoas. Então, a Mercury, ela traz essa referência. Eu também trabalho muito nessa área, né, das pessoas, né, da diversidade, da inclusão, da equidade. Então, assim, ela trouxe esse olhar, que é o SG hoje, que tanto se fala. Então, um case A Mercury, interessante é eles. eu vou até puxar um pouquinho, porque eu conheço o João Paviani, um baita amigo, trabalha hoje aqui no Hélice, ele ajudou a desenvolver o VOCA, acho que é o Centro de Inovação lá. A gente conversou a respeito disso. Cara, o recurso que a Mercur, o faturamento que a Mercur abriu mão, tu vê como isso é cortar na carne, né, cara? Imagina tu pegar e abrir mão de um faturamento, de uma receita, né? Eles fabricavam as esteiras de borracha para a indústria fumageira, né, para carregar o fumo. Sim. Então, cara, tu pegar e dizer assim, não, a gente vai deixar de fabricar isso, né, por um posicionamento nosso, né, dos nossos valores, que liga, né, com o ESG, né, com o ESG, que é esse termo que a gente vem falando aí, né, cara, é cortar na carne mesmo, dizer, não, isso aqui a gente não compactua com isso, né, então a gente não vai mais atender, deu um prazo para deixar de atender, deixou de atender. A gente, cara, tem outras empresas que a gente sabe, daí falando de economia circular mesmo, de promoção, né, a a Unilever, ela está fazendo um trabalho dentro do shampoo 3CM, né, que ele é aquele shampoo da embalagem preta, que hoje ele é 100% reciclado. Todo o produto daquele material é 100% reciclado. Porque uma das coisas que a gente vem sentindo, a gente que trabalha com resíduo e conhece, vê que tem um camarada aí que trabalha com reciclagem, né, vem comentando aí, a gente que trabalha com isso, que conhece, a gente sabe que o valor do resíduo, nesses últimos 6 a 8 meses, caiu na base de 40%. 40%, né, por causa de uma série de fatores aí, baixa de demanda do mercado, etc. Mas também porque o Brasil começou a se tornar um ponto de recebimento de resíduos de outros países. Porque a União Europeia, Estados Unidos e China começaram a endurecer legislação para não comprar mais resíduo de fora do país. Para quê? Para fortalecer seu reaproveitamento de resíduo interno. Sim. Só que esse mercado já era um mercado estabelecido, né, de outros países, a Ásia mesmo, de recolher o resíduo e vender para fora. Já que era um mercado estabelecido, não pode mais vender para alguns determinados países, olha para o Brasil, porque o Brasil é uma mãe, né? O Brasil aceita de tudo. E daí isso aí fez cair bastante o valor. Trouxe aqui, Beto, e eu estava agora olhando aqui os comentários, tem até bastante aqui. Obrigado pelas contribuições do Kombucha Seletiva. Acho que eu pronunciei correto. Combosa Seletiva. Eu também estava tendo agora, entendi, Combosa, de Kombi, né? Claro. E trouxe, assim, né? Realmente, não que o nome técnico, né, da política é SG, mas que bom que trouxe todo esse olhar, né, em relação aos catadores e catadoras. E eu trabalho há muitos anos, né, com os catadores. Eu não falo por eles, porque eu tenho uma frase minha que é nada sobre nós sem nós. Então eu falo tecnicamente sobre principalmente assim, a ineficiência total dos municípios em implementarem programas efetivos, inclusivos, inovadores de coleta seletiva. Então, esse modelo, hoje, que as prefeituras dão ali um apoio
e querem que as cooperativas, né, façam um trabalho. Assim, o case Porto Alegre, para mim, é o mais insustentável que possa ter, começando economicamente, que o ganho dos catadores não passa de R$ 1.000 por mês, são um universo de 600 pessoas, e o que gasta para entregar o resíduo para os catadores nos galpões é de 800 mil a 1 milhão por mês. Então não fecha. Então, se distribuísse esse dinheiro, é só para dizer que tem com uma taxa de reciclabilidade de 3%. Então, assim, por que os programas efetivos seriam efetivos? Se todos os atores da cadeia tivessem inclusivos. Hoje é muito fácil para as empresas, colocam os produtos e querem que alguém dê conta. Também ali vem uma questão das startups. Assim. Eu não vejo esse olhar que a startup tira espaço dos catadores. E assim, tem, na verdade, o que a gente tem que ver é que tem resíduo para todo mundo. O que tem também, o que nós precisamos trabalhar muito forte é o consumidor em relação ao acesso à informação. E esse consumidor tem que se tornar um consumidor mais consciente. A gente tem, primeiro, aqui o pessoal colocou, né, ali, o greenwash. A gente tem que tentar ao máximo combater o greenwash. A gente sabe também que quando se fala... Greenwashing, John? Só pra gente... O que é greenwashing? Ali, como tá falando, né, seria eu pintar alguma coisa de verde, né? Então, muitos produtos se dizem sustentáveis. É a mesma coisa eu querer colocar aqui, batata Pringles é sustentável. Daí, primeiro, esse produto faz mal à saúde, que é riquíssimo em gordura saturada. Tá aqui, percentual altíssimo. Rico em sódio, já faz mal à saúde. E outra, que máquina que vai conseguir rasgar isso aqui, que é composto por papelão, Beto, por uma laminizado aqui, né, por alumínio, e por esse fundo metálico. Não tem máquina que eu coloque isso aqui. Então, é a mesma coisa que reciclar, eu pintar agora ela de verde e dizer Pringles, Eco Pringles. Né? Porque a batata é orgânica. Então, assim, é um greenwash total. Sim. E a gente vê muito isso. Porque as empresas sabem que existe um eco-consumidor ou algumas que mascaram mesmo, né? Mascaram relatórios, mascaram a verdade. Sim. Porque as empresas que estão listadas na Bolsa, elas têm que apresentar anualmente seus relatórios de sustentabilidade, isso. Né? É uma prática, uma obrigação, acredito. E agora saiu uma resolução também da União Europeia para banir produtos, né, que é de greenwash e que não, e quando tu vai fazer essa rastreabilidade lá da sua cadeia de valor, tu vê que realmente eles são insustentáveis. Então eles se tornam uma barreira comercial. Infelizmente é no bolso que muitos acabam mudando, né? Por que hoje nós mesmos, a população não separa os resíduos? Porque ninguém é multado, né? Então coloca lá na frente de casa. Então assim, é um sistema que, em termos de Brasil, cada município é responsável, né, pela política, tem a titularidade pela gestão dos resíduos. E cada caso é um caso. A gente tem cases maravilhosos, como Lages, qual é o grande foco de Lages? Foi combater a mistura e aproveitar os resíduos orgânicos para reciclagem. Então, assim, a gente aqui só falou de material reciclável, mas para quê? Melhor economia circular, Beto, do que a prática da compostagem, onde que eu vou desembalar menos e descascar mais, imagina, né, consumir alimentos orgânicos, consumir da rede local de produtores. Isso é muito bacana da economia circular. Hoje, com essa questão... Mas é legal, mas é legal a gente falar, até trazer isso, porque as pessoas não sabem, né? Quando a gente está falando aqui de compostagem, claro que a gente fala também daquela composteira ali na sacada da casa, mas no caso de Lages, a gente está falando de uma metodologia para compostar resíduo orgânico da cidade. Né? E faz muito sentido. Muito sentido. Porque isso também deixa de contaminar o resíduo reciclável. Porque o que mais contamina o resíduo reciclável na ponta é tu colocar um resto de banana, resto de tomate, pedaço de carne, tudo lá, mistura com o resíduo reciclável, torna aquilo muito difícil para ser reciclado. Agora, e aquele material orgânico também, se tu separar ele e colocar no lugar adequado, tu está gerando uma matéria orgânica que pode ser um adubo super positivo para trabalhar em larga escala, né? Sim, Beto, o desafio hoje, né, para a economia circular, principalmente o que eu vejo, e como atuante numa empresa de educação e de educação ambiental, que é o Green Think Project, né? Que nós consideramos agentes multiplicadores da educação ambiental. E a gente quer, primeiro, o quê? Inspirar as pessoas com boas práticas. E aí a gente precisa integrar os projetos e depois, né, executar e integrar. Sim. E até tem
Pode. Deixa eu só puxar um gancho nisso. Aham. Tu tinha comentado comigo que vocês estão com um projeto, né? Isso, Zero Waste Lab. que a gente já está indo para o Conta um final pouquinho para nós como é dele, que... exatamente. Então, a gente quer criar espaços onde isso possa ocorrer. E para que espaço melhor que, por exemplo, nós que estamos em Porto Alegre de forma presencial, do que um parque tecnológico, que no caso é o Tecnopuc, aonde se foi pensado de forma colaborativa, um grupo de profissionais pensou no Zero Waste Lab, ou seja, um espaço que eu possa reunir, então, esses diferentes atores sociais para buscar de forma colaborativa soluções, seja para produtos, para serviços, para organizações e soluções inovadoras, soluções sustentáveis, alinhada à legislação, à prática SG e com todos os atores, volto a dizer, eu tô bem redundante disso, tá? Porque é de suma importância a gente ter esse olhar sistêmico com todos os atores sociais. E muitas vezes a gente, quando vai discutir resíduos, as pessoas veem, porque eu? Porque... Não, a gente tem, como eu disse, né, se desarmar e tentar olhar, entender primeiro aquela realidade daquele contexto. E resíduo, Beto, é cultura. E eu não construo do dia para a noite. Então, para quem nunca separou o resíduo, para quem nem cuida da alimentação, como é que eu vou dizer? Agora tem que separar em 5 tipos de resíduos, em 5 frações de resíduos. Então, nós como consumidores, né, e o Green Team como uma empresa de educação, a gente quer trabalhar muito isso, né, na questão da educação ambiental e o acesso à informação. E esse acesso à informação, por exemplo, a gente tem materiais maravilhosos sobre reciclagem, tem a tese da reciclagem, tem 450 páginas. Quem é que vai ler isso? Quem é que vai traduzir isso numa linguagem acessível? Então, assim, a gente quer trabalhar muito com infográficos, com uma educação ambiental inclusiva também, e que possa as pessoas terem essa mudança de comportamento, que ela não é fácil, não começa do dia para a noite. Tá. E esse laboratório vai funcionar no Tecnopuc? Isso, ele vai ficar no Tecnopuc. Ele teve o seu primeiro evento, até um evento internacional, que foi a conexão Brasil-Itália, onde veio um profissional da Itália, o Stefano, apresentar como é o sistema de gestão de resíduos e também aprender um pouco com como está funcionando aqui no Brasil, especialmente Porto Alegre. Então, a gente trouxe algumas informações. Não é trazer o sistema de lá, mas o que cada país, ambos aprendem, né, com as realidades. Troca, né? Essa troca. Esse, então, foi muito rico. Foi o primeiro evento agora, no Dia Mundial do Meio Ambiente, alinhado à temática de combate à poluição plástica da ONU. E outra coisa, Beto, sobre economia circular. A questão do resíduo zero, pela primeira vez, a ONU instituiu agora, dia 30 de março, o Dia Resíduo Zero. Então, é um efeito... O que é resíduo zero? O que é resíduo zero? É eu pensar na não geração do resíduo. Esse que é o grande desafio. É como eu pensar em não ter resíduo. Por exemplo, eu comprei esse molho de tomate aqui. E aí ele vem com uma dica que eu tiro esse rótulo e me aconselha a reutilizar ele. Que eu estou reutilizando como um copo aqui com o suco que eu estou tomando durante a live. Então, essa que é a questão. Eu ter produtos que não vão virar resíduo. Ele pode ser reutilizado. É um material com tempo de decomposição indeterminado. Então, nós vamos morrer e esse vidro vai estar aqui intacto, lindo, maravilhoso. É eu pensar isso, nessa circularidade, né? Então, a última coisa seria o aterro sanitário. Agora, imagina o John pegar uma sacolinha, botar isso aqui dentro, né? E botar para o caminhão do lixo. Além de poder causar um acidente ao coletor, eu vou estar colocando um material super nobre sendo enviado para um aterro. E não quero também mandar direto para reciclagem. Então, hoje, a gente tem alternativas, né? E tem muito projeto bacana nessa área, né? De como eu não ter aquele resíduo ou diminuir. A própria Natura, quando lançou aquele programa, aquele produto Natura Soul, que era em forma de gota, eles pensaram muito. Foi todo um design para como reduz o plástico. É ainda plástico, mas eles reduziram em 70% do que se fosse uma embalagem convencional e conseguem, quando eles vão embalar um volume muito maior, porque outra coisa que a gente nunca pensa, né, Beto? Tu que é da área né, embalagem de resíduos e das embalagens, sabe disso. Tem das duas, né? O ar, uma das maiores emissões hoje pelas empresas é o setor de transportes e a questão de quando eu vou trazer essa embalagem para uma indústria que ela não produza só para... Não tem lá uma máquina de sopro, né? E eu estou transportando ar, né, em caminhões para
chegar essa embalagem na empresa para depois ela for, né, acondicionar o líquido aqui dentro. Então, realmente assim, é um grande desafio. E nós, consumidor, a gente hoje ainda não sabe o poder que tem nas mãos, né, de poder fazer escolhas, dizer eu quero, não quero. A gente sabe que tem uma questão econômica por trás, então é muito fácil dizer seja sustentável, mas a gente sabe que tem um custo isso. Sim. Mas a economia circular é hoje uma das soluções que a gente tem para diminuir esse impacto. Sim, eu estava comentando antes sobre a questão do Brasil estar importando os resíduos, né? Eu acredito que para a gente fortalecer também a economia circular, a gente fazer esse resíduo retornar, ele tem que ser mais valorizado, né? E para o resíduo ele ser mais valorizado, a gente vai depender que marcas utilizem mais esse resíduo, né? E a marca só vai utilizar mais o resíduo quando nós, consumidores, cobrarmos mais que elas estejam colocando produtos de matéria-prima reciclada. Né? A gente que coloca a matéria-prima na boca da indústria de volta para ela reprocessar esse material, o que a gente está vendo hoje é que tem matéria virgem mais barata do que material reciclável. Por quê? Porque dá trabalho pra caramba tu entregar um material de boa qualidade lá na porta da indústria. Por quê? Porque ele tá cheio de contaminante, de gordura, né, um monte de coisa, tem que separar. O custo da movimentação, moer, lavar, tudo isso, fazer de uma maneira correta, tem um custo alto. E quando chega lá, muitas vezes, na mão do dono da empresa, ele olha assim, pô, aqui eu tenho material virgem a 10, e eu tenho material reciclado a 10,50, 11 reais. Pô, vou usar o virgem. Por que não? Esse aqui é um material mais limpo, mais fácil de trabalhar, né? Porque ele não enxerga, muitas vezes, o valor ainda, né? Que tem em toda a cadeia da reciclagem. Então, eu acho que para a gente valorizar mais a cadeia do resíduo e fazer a economia circular acontecer mais, todos nós vamos ter que ser mais conscientes e na hora da compra também, a gente optar por comprar, fazer esse voto. Acho que o maior voto que a gente tem é o nosso dinheiro. Né? Porque a gente tem ele na mão e toda vez que a gente chega na gôndola do supermercado, a gente de alguma maneira, a gente está exercendo um poder, né? Que é o poder da compra, e a gente que está ali optando por qual empresa que a gente quer comprar. Né? Então, acho que é importante deixar esse toque aí pro E a pessoal também. economia circular traz isso também, Beto, com esse olhar sistêmico, que é muitas empresas hoje, eu até vi alguns cases de relatos de CEOs no Ideia Sustentáveis, empresas que estão tirando produtos do mercado porque faziam mal à saúde. Então, não faz sentido. É como a Mercury. Essa é uma grande revolução. Então, tinha uma empresa que tinha lá um produto, enfim, e tinha vendas, tinha tudo, e ela disse, cara, isso faz mal para a saúde. Hoje a gente vê assim, muitos produtos que fazem mal para a saúde, como todinhos que não são nem de leite, né? São de, eu tô tentando lembrar o nome aqui, que é o composto lácteo Soro. agora. O soro, né? Que virou agora um resíduo, que vira produto, que a indústria mascarou, e com uma série de aditivos químicos. Então, assim, e aí qual é o reflexo disso? A gente vem de uma pós-pandemia, onde mudou totalmente os hábitos alimentares e as pessoas em relação à sua saúde, e eu vou para o supermercado ou vou pedir pelo meu aplicativo aqui, o iFood, eu não estou mais pedindo alimento, eu estou pedindo resíduo, porque a quantidade de resíduo que vem pós um supermercado, ou pós recebimento de uma comida em casa, é muito grande, é muito grande. E outra questão que eu venho abordando muito nas falas e nas palestras, é ter esse olhar sistêmico que, nos últimos 10 anos, cresceu em 200% os casos de câncer de intestino. O fator de risco da idade, que era de 60 anos, cai para 18. E nos últimos 3 anos, os números de casos assim, foi incrível. E das pessoas que fazem o diagnóstico, fazem o exame, 50% dá maligno. Então, assim, isso não é o John dizendo, são estudos, são reportagens, é o próprio Instituto do Câncer. Então, assim, um grupo de médicos. E o que é a causa raiz disso? É em relação à nossa saúde. Então, a gente tem que ter... A economia circular traz isso. Primeiro, a visão sistêmica, eu olhar o todo, olhar as partes interessadas, todos os atores que estão ali, e parar um pouquinho. Agora, né, Esses dias eu também palestrei, Beto, numa escola, e antes de mim foi uma empresa que recicla óleo de cozinha. E aí eu disse pra gurizada de ensino médio assim, vocês querem se dar bem, né? Todo mundo quer se dar bem no mercado de trabalho. Qual é uma característica básica para um profissional hoje se dar bem no mercado de trabalho?
né, esse olhar. Né? Eu disse, gente, visão sistêmica, né? Óbvio, além da empatia, todo mundo, a liderança, né? Que hoje tanto se fala. Mas tu ter essa visão do todo, entender qual é a causa raiz. Eu não sei tu, Beto, eu na minha casa eu não gero, eu não descarto óleo de cozinha, por quê? Eu não gero, eu não compro azeite. No máximo é um fiozinho de óleo ali. Então não, mas no momento que eu, toda semana, se eu botar numa frigideira e fritar batata, fazer batata frita, fazer tudo que é questão, né, alimento frito, óbvio que o dia, que nem hoje com uma chuva, pede um bolo frito, mas não gera Sim. mais esse resíduo. Então, eu avaliar isso enquanto consumidor, a minha saúde em primeiro lugar, ODS 3, né, tanto falado, e olhar essa visão sistêmica aí, principalmente de resíduo, que é o ODS 12, né, pensar na causa raiz. Como é que eu não vou? Que é o que alguém destacou ali sobre a importância do resíduo zero. Eu acredito Isso é que resíduo quando zero. fala, sim, eu acho que quando fala de visão sistêmica é a gente avançar 1%, né, John? Se a gente avançar 1%, 1%, a gente ir aprendendo. Eu acho que esse é os objetivos. A gente, por exemplo, está aqui conversando nessa live, né? Abrir um pouquinho. Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Eu vou ser bem sério contigo, até hoje eu não tinha pensado. Não, eu não sou um gerador de óleo, não sou muito adepto da fritura, tenho air fryer. Né? Mas, pô, faz sentido. Olha só, né? Se a gente não tá fritando, não tá fazendo, a gente não, né? Não E tá às vezes é gerando. uma coisinha pequena, Então, tem Então, uma cara, série eu de... acho que a gente já tá caminhando aqui pro final da nossa Pro live, né? final, pro final. Isso. Eu E queria Beto, eu também falo muito assim, que eu tô há 22 anos na área. Não pensa que esse John sustentável, ecológico, faz compostagem, que sempre existiu. Eu, por muito tempo, fui um executivo da área ambiental e fui uma grande ecofarsa, né? Então, eu vivia, né, economicamente, profissionalmente da área ambiental, mas o meu dia a dia era consumista, enfim, né, uma série de práticas insustentáveis. E se olhar e enxergar hoje, ver assim, pô, realmente mudou, é um despertar. Nós no Green Think trabalhamos isso, né? O despertar. A gente tem que despertar essa consciência nas pessoas e inspirar, Beto. Então, assim, vamos, todos nós aqui, quem está nessa live até agora aqui, todas essas pessoas, acho que foi mais de 50 pessoas que passou, vocês são inspiração, vocês estão buscando conhecimento, estão conosco, estão compartilhando. Então, a gente precisa vir com uma pauta positiva de inspirar as pessoas. O cenário, muitas vezes, não é, né, Beto? A gente começa a ver números, indicadores, e a própria realidade, às vezes, das cidades em relação à gestão de resíduos, mas é possível, sim, a gente ter práticas inovadoras e inspirar. E dá para fazer muita coisa, né? O Marcos aí, um parceirão também, que conhece um monte de gestão de resíduos, economia circular, né? Falando que na Finlândia tem tubo de óleo, tubo, encanamento para óleo, né? Olha o nível de evolução que já existe no mundo, sabe? Dá para a gente fazer coisa diferente, dá para a gente inovar, dá para a gente criar, né? Acho que tem uma série de oportunidades. Acho que a gente está aqui, que nem tu comentou, para despertar, para trazer um pouquinho desse conhecimento que a gente está aprendendo dia a dia, né, John? Dia a dia. Eu tô nesse meio ano e meio, sei nada, sei isso, mas um ano e meio eu sabia isso, né? Eu sabia nada mesmo. Então é legal como a gente, né, de mente aberta, coração aberto, e a gente querendo aprender e compartilhar. Eu acho que a gente está num momento que tem, nem tu falou, né? A gente está na década da ação. A ONU falou que é a década da ação, então vamos agir, né? E só uma última pergunta aí. Qual que, na tua opinião, é o futuro da economia circular? Vamos falar um futuro curto aí, até 2030, né? Vamos falar de Agenda 2030. O que tu acredita, assim, que a gente tem até 2030, assim, que vão ser coisas mais palpáveis que a gente vai conseguir atingir? Beto, eu vejo... Outra pergunta, né? Eu vejo, assim, o que vai ser esse novo repenso sobre mudanças e comportamentos de hábitos e a gente se espelhar com o que já foi feito. Tu sabe que eu fiz uma palestra e eu levei um tarro de leite e contei para os palestrantes que com aquele tarro eu, quando era criança, ia buscar leite. Ou seja, não era leite em caixa, não era leite no saquinho, era num tarro. E ali era zero resíduo. E o produtor rural que gerava o resíduo, ele plantava o milho, fazia silagem. Isso é totalmente economia circular. Então, muitas questões estão voltando. As próprias cooperativas, as feiras. Então, assim, para que melhor do que economia circular que uma feira orgânica, como várias que tem espalhado em Porto Alegre, que não vende alimento embalado
em bandejinha plástica de isopor com, né, com bergamota descascada. Não, a feira mesmo, que tu vai lá, que tu compra o talo do produto, do beterraba, chega em casa, faz bolinho. E o cara tá ali do lado produzindo. Então, assim, é uma mudança, é uns minutinhos de eu parar. Porque isso eu aprendi uma coisa, Beto. Quando a gente quer algo, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente acha desculpa. Então, assim, quando a gente quer, eu acho um tempo, eu vou na feira, eu converso lá com o agricultor, eu me conecto com a história dele, é a vida dele, ele está há anos. É que nem quando a gente vai conversar com os catadores e catadoras, é a vida das pessoas. Então, isso que eu vejo assim, é a gente se conectar ao natural, a nossa essência. A gente está muito artificial, Beto, muito, sabe? Estamos aqui numa rede social, mas eu vejo que o futuro aí da economia circular é isso, assim, é o natural. As coisas simples Encontrar um e equilíbrio entre natural. isso, né? A gente não vai conseguir se desvencilhar da tecnologia, né? Mas tá desequilibrada essa balança, né? Tá desequilibrada essa Que nem balança. aqui o Iório, o Marcos colocou, é regenerativo. Então, assim, as economias circular, mas é a economia regenerativa. E ela tá vindo com tudo, sim. Tem muitos cases bacanas em muitos lugares, sabe? O próprio Garopaba ali é um ecossistema incrível. Eu sempre digo, quer morar em Garopaba ou Balneário Camboriú? E aí tá a natureza mostrando, sabe? Que tipo de desenvolvimento. E aí cada um faz as escolhas. Somos livres, né, Beto? Então as coisas estão mudando mesmo, sabe? Massa. John, cara, só te agradecer tua disponibilidade, teu tempo aí. Tu é um cara que já me ensinou muita coisa, a gente já trocou muito, sabe? Sou muito grato de te conhecer. Sou muito grato de ter vindo participar da nossa primeira live aqui da Europe. De coração mesmo, muito obrigado, cara. E, pessoal, obrigado também pela presença de todos vocês. A gente vai replicar isso mais. Inclusive o Marcos aí, Marcos, vai vir falar com a gente também. Uma hora dessa eu já vou te chamar aí pra gente ter um bate-papo. Cara que sabe muito de economia circular. Tem muito para contribuir também. É Pessoal, isso aí. obrigado mais uma vez. Uma excelente quarta-feira hoje? Uma excelente quarta-feira a todos, né? E com certeza a gente volta a conversar. John, um abração, cara, de Voltamos. coração. Muito Gente, obrigado obrigado mesmo. aí todos que contribuíram. Um bom descanso, bom restinho de semana e essa é a nossa rede. Venham fazer parte, siga a Urupê, siga o Green Think, manda mensagem lá, vamos estar sempre interagindo em prol de um mundo mais justo e sustentável, né? E sempre para todos, né? Então, essa que é a ideia, né? Eu sou fã dos ODS por isso, né? É combater as desigualdades, né? Sem deixar ninguém para trás. A gente tem a economia circular, né? Quando a gente fala, é um termo que distancia, mas a gente tem que aproximar ela das pessoas, né? Bacana. Tá bom, Tamo gente? junto, João. Até mais aí. Abração. Beto, Valeu, convida para pessoal. salvar aí, tá? Tem todo um. Como é a primeira live, foi tu que me chamou, tem que salvar. Que Já vou entregar aqui para salva e Dani, que fecha ela o que conteúdo. sabe aqui. Tá. Até, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Foi encerrado, depois baixar. Tá. Vamos encerrar, então. Como é que encerra? Vamos.